Morre o ex-ator Guilherme de Pádua, que nos anos 90 assassinou a atriz Daniela Pérez. Condenado a 19 anos de prisão, cumpriu pena, saiu, reintegrou-se socialmente, aceitou Jesus como seu salvador. Hoje é polêmica o nome e a história que ele deixou. Na verdade, você será julgado a vida inteira pelos seus legados que você deixou ou que você deixará nessa terra. Eu sou o pastor Márcio Leopoldini, esse é o nosso canal aqui no YouTube e a pauta do nosso diálogo hoje é exatamente esse: a morte de Guilherme de Pádua, a sua conversão, sua condenação e a superficialidade da sociedade atual, embora eu não quero generalizar. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e nos siga no Instagram. Amém? Gente, a questão é o seguinte: Guilherme de Pádua é conhecido como aquele ex-ator que nos anos 90 ele cometeu aquele assassinato de matar a atriz Daniela Pérez, filha da produtora de novelas na TV, Glória Pérez. A questão não é nem analisar a lisura do processo. A verdade é que ele foi condenado justamente, pagou pelo crime que cometeu no regime fechado, progrediu para o semiaberto e conquistou o direito dele, que é e faz parte do nosso CPP, que é o Código de Processo Penal. Uma vez que o apenado tenha cumprido a pena de acordo com a lei instituída no regime do 2/5, do 3/5, do 1/6 e por diante, ele passa a ganhar o direito à progressão de regime. E é o que acontece com o ex-ator Guilherme de Pádua. A questão é que dentro desse processo de condenação e o cumprimento da pena, ele foi reintegrado socialmente, inclusive com a conversão, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Na cruz do Calvário, Jesus, ao morrer, e antes da sua ressurreição, ele perdoou o ladrão que estava à sua direita na cruz. Qual a diferença do Jesus que perdoa há 2000 anos atrás para o Jesus que perdoa no século 21? Diferença nenhuma, ele continua perdoando do mesmo jeito. O problema é a sociedade, quer seja de 2000 anos atrás, que pede a soltura de Barrabás e a prisão de um inocente Jesus, com a sociedade dos dias atuais, que passa pano em cima dos seus criminosos favoritos. Por exemplo, condenam a Guilherme de Pádua porque cometeu um feminicídio, e eu não estou justificando, ele cometeu, teve que pagar e pagou, mas criam fã-clubes, aplaudem e veneram Susana von Richthofen, que orquestrou a morte dos pais e agora ganha série na Netflix, admirado por muitas mulheres, inclusive por feministas, embora eu não quero generalizar, muitos seguidores hoje aplaudindo Susana von Richthofen, não pelo crime, mas porque é o exemplo de quem está triunfando tendo série na Netflix. Elisa Salmudio orquestra, planeja, mata o marido, picota o seu corpo e ganha documentário na Netflix. Poderia citar outros inúmeros casos que, ao ver de uma sociedade, embora não generalizo, fez bem dar documentários, dar vídeos, criar filmes, séries, como El Chapo, no México, Pablo Escobar, do narcotráfico, envolvendo Colômbia e etc. Quer dizer, a sociedade, ela cria os seus favoritos e crucificam a outros. Isso mexe um pouco comigo. Guilherme de Pádua pagou pelos seus crimes, reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Seria por isso que ele foi, desde que ele saiu da prisão, ele continuou sendo crucificado por algumas partes da sociedade, das mídias, das partes televisivas, ele foi crucificado. Seria porque ele reconheceu Jesus como Salvador? E a teologia judaico-cristã, para alguns grupinhos hoje é considerado retrógrada, ultrapassada? Ou simplesmente porque a superficialidade, que é a marca da sociedade contemporânea, faz com que a sociedade escolha aqueles que ela quer defender? Por exemplo, nós tivemos aí, eu não vou discutir a lisura do processo, mas nós tivemos aí o caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Outros que na operação do Lava Jato, só para você ter uma ideia, a Operação Lava Jato durou um período de quase 5 anos. Foram 600 réus, 285 condenações. Ao todo, mais de 3.000 anos de condenação para toda essa galera.
42 políticos, deputados políticos envolvidos. Desses 40, 21 foram condenados. O ministro da Casa Civil, por exemplo, como Palocci, que era amigo do Lula, denuncia Lula, confessa os seus crimes. José Genuíno, José Dirceu, Denúbio, 3 tesoureiros do PT são acusados, condenados, confessam seus crimes, mas nessa história toda, inocente é o Lula, que merece que seus processos sejam extintos, ele seja descondenado e classificado como inocente, só o Lula. Por quê? Porque um grupo da sociedade, porque um grupo de juristas classifica esse como digno de ser classificado como inocente. Eu não falo só de Lula, nós temos na esquerda e na direita, espalhados pelo Brasil, prefeitos, vereadores, deputados, acusados de corrupção. Mas sabe o que a sociedade faz? Embora eu não queira generalizar, pega os seus que lhes convém, classifica como bons, justos, inocentes e solta para a sociedade. Mas pobre, preto, usando a expressão chula, pobre, preto continua tendo cadeia, continua sendo preso, continua lá dentro das prisões por longos e longos anos, enquanto que alguns se passa pano na cabeça de certos criminosos. Guilherme de Pádua, voltando à questão, reconhece Jesus como seu Salvador, pagou pelo crime que cometeu e hoje está sendo censurado. Uma verdade que nós aprendemos aqui é que o homem ele é responsável pelo legado que ele deixa nessa terra. Você nunca vai ser lembrado, ou na maioria das vezes nunca será lembrado pelas coisas boas que você fez, mas apenas pelo aquilo que você fez de ruim. Você pode ter feito 99% de coisas boas, mas uma coisa de ruim que você fez será suficiente para marcar a tua vida para todo sempre e será o que entrará para a história como seu legado. Hoje pela manhã as mídias sociais, a televisão publicou: morre o assassino de Daniela Pérez. Não diz morre Guilherme de Pádua, pai, marido, cristão, convertido, que cumpriu a sua pena, pagou a sua pena e se reintegrou socialmente, o que é direito, de acordo com a nossa Constituição e com o nosso Código de Processo Penal. Porque você não vai ser lembrado por aquilo que você faz de bom, mas por aquilo que você fez de ruim. Não estou passando pano e nem justificando o crime dele, porque ele pagou e tem que pagar mesmo. Agora, o meu problema é com a superficialidade da sociedade, que passa pano para Susana von Richthofen, para Elisa Salmudio, para inúmeros outros criminosos, empresários e políticos que têm poder. Agora, aqueles que lhes convém, ela crucifica mesmo após a morte. Superficialidade é a marca distintiva da sociedade contemporânea, embora eu não quero generalizar. São rasas suas avaliações, falta reflexão, falta um pouco mais de introspecção. Mas a verdade, o ser humano está atarefado demais para avaliar a si mesmo. Prefere ficar avaliando a vida dos outros e ter uma balança com 2 pesos e 2 medidas. Para quem quer, ele pesa de um jeito. Para outro, ainda que culpado, ele pesa inocentando. Esse é o grande problema. O cristianismo segue dizendo que os culpados, perante a lei, devem pagar pelos seus crimes. Perante Deus, independente de qual sejam os seus crimes, Deus os perdoa se arrependerem de todo o seu coração. E para os que partem dessa terra em Cristo Jesus, não importa os seus pecados, Jesus o perdoou e os recebe de braços abertos das mansões celestiais. Porque o Cristo, que há 2 anos atrás disse ao ladrão que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Continua dizendo no século 21, para os mais de 700 mil apenados que estão no sistema carcerário: se vocês pagarem pelos seus crimes e se arrependerem de todo o coração, Jesus te recebe de braços abertos, te perdoa, porque isso é evangelho. O evangelho muda o ser humano na maneira de ser, comportamento, na maneira de crer, convicções e na maneira de ver a sua cosmovisão. Saia de um mundinho, de uma balança com 2 pesos e 2 medidas. Tenha equidade, equilíbrio no julgar os problemas da sociedade. Não passe pano para ricos, para políticos de direita e de esquerda. Não condene o pobre e o negro que está dentro das comunidades e absolva os ricaços, porque você acha que convém. Deus abençoe.